Vamos dizer assim que um dos principais aspectos da mobilidade urbana é permitir a inclusão social. Tá? E no nosso contexto brasileiro, o modo de transporte que possibilita isso de forma mais direta e de forma mais democrática é o transporte coletivo. Então é importante ter um cuidado e um olhar diferenciado para o transporte coletivo. E, dentre os diversos aspectos fundamentais na análise do transporte coletivo, existe um particular que é o financiamento do transporte coletivo. Tá? O financiamento do transporte coletivo, como se dá no contexto brasileiro hoje, ele acaba que ele mais exclui do que atrai usuários e que para promover essa equidade social. Né? Por quê? Porque hoje o sistema, como ele está concebido, como ele é construído, o financiamento do transporte coletivo, ele é dado pelos usuários do transporte coletivo. Então, os usuários financiam diretamente o serviço que está sendo ofertado. Ou seja, qualquer variação dos usuários, qualquer problema que venha acontecer, o transporte coletivo ele sofre diretamente esse impacto. Se a gente pensar, por exemplo, num momento de crise anterior que nós estamos vivendo hoje, com outra característica, na transição de 2014 para 2015 e 2016. Se a gente pensar nesse contexto, o que veio a acontecer? A gente teve um grande problema econômico no Brasil e isso fez o quê? Aumentar o desemprego. Quando aumenta o desemprego no Brasil, o primeiro setor a sentir este tipo de problema é o setor de transportes. Porque boa parcela dos usuários do transporte coletivo são trabalhadores formais, com carteira assinada. A partir do momento que eu entro em crise, eu reduzo o número de trabalhadores formais. E automaticamente eu reduzo o número de usuários. Falar para aquele período, a gente teve uma redução próxima a 15% dos usuários do transporte coletivo. E qual que é a alternativa seguinte quando eu tenho uma redução de 15% dos usuários do transporte coletivo? Eu tenho praticamente 15% a menos de receita. Qual que é a solução para isso imediata? Reduzir custo. Como que eu vou reduzir custo? Muitas vezes reduzindo a qualidade do serviço, retirando cobradores, em alguns casos, não que isso não deva acontecer em determinados contextos, mas sem uma reflexão isso não deveria acontecer nunca. Então você retira cobrador, reduz a qualidade, você reduz a frequência de veículos, ou seja, os veículos que estão circulando com certeza vão estar sendo utilizados acima da sua capacidade e vão estar piorando a qualidade do serviço. Ou, que é o pior e muitas vezes isso acontece, você aumenta o valor da tarifa para bancar aqueles 15% que foram perdidos. Na hora que você faz isso, você cria o que a gente chama de um ciclo vicioso do transporte coletivo. Porque você vai aumentar a tarifa e no momento que você aumenta a tarifa, você vai excluir aquelas pessoas que não têm condição de pagar aquela tarifa. Porque um dos aspectos fundamentais da tarifa é a modicidade tarifária. A partir do momento que você perde essa modicidade, você reduz o número de usuários e aí você vai ter que fazer o quê? Para bancar aqueles que saíram, que não puderam pagar. Aumentar de novo a tarifa. Então a gente tem que refletir muito sobre a questão do financiamento. Né? Porque o transporte coletivo, além desses aspectos, ele traz um benefício para toda a sociedade. Né? Diretos e indiretos. Por exemplo, diretos que a gente pode pensar que cada pessoa no transporte coletivo é menos um veículo na rua. Indireto é uma economia de escala que isso pode vir a gerar, né? E também eu trazer oportunidades para as pessoas. Então, dentro dessa reflexão, né, eu lembro um grande amigo meu contando o caso da fisioterapeuta dele, né, que saía, ele era do Rio de Janeiro, que saía da Barra da Tijuca para o Leblon, né? E ela vai todo dia de carro para fazer essa fisioterapia. E aí o interessante é que
O que aconteceu no período de Copa do Mundo, Olimpíadas no Rio de Janeiro? Foi construído um ramal do metrô até a Barra da Tijuca. E aí era interessante ele me contando esse caso, que essa pessoa chegou para ele e virou assim para ele e falou assim: nossa, foi uma maravilha a construção do metrô aqui para a Barra da Tijuca. E ele muito ingenuamente perguntou: olha que legal, você agora largou o carro e passou a andar de metrô? Não, não, as ruas ficaram vazias. Então, para a gente ter um paralelo muito interessante com isso, né? Olha o benefício, não só para o usuário do transporte coletivo, mas para a cidade como um todo, além da velocidade, além de você ter mais acessibilidade aos locais, aos serviços públicos, mas trouxe uma melhoria não somente para o usuário do transporte coletivo, mas só o usuário que paga. Então a gente tem que pensar formas, e nesse momento que nós vivemos hoje, o momento que a gente está vendo que houve uma redução de mais de 70%, 50% dos usuários em função do Covid, do coronavírus que está acontecendo, a gente vai ter que refletir ainda mais sobre isso, porque senão nós vamos estar perdendo o pouco que nós construímos. Trabalhamos para estimular o transporte não motorizado, trabalhamos para estimular o transporte coletivo e, se não refletirmos sobre isso, quem vai sair vitorioso mais uma vez é o transporte individual motorizado, o carro. E quem vai perder mais uma vez vai ser a cidade.